Artigo de Ellen Gould White, publicado na revista Signs of the Times, em 21 de julho de 1890, intitulado O que devo fazer para herdar a vida eterna? Parte 3. O homem tende a esquecer-se de Deus, mesmo quando afirma ser seu servo. Quando Jesus se levantou na sinagoga de Nazaré, anunciando-se como o Messias, as pessoas pensaram que o amavam. Elas se alegraram ao ouvir as novas que ele lhes trouxe, enquanto lia as palavras do profeta Isaías a respeito dele, dizendo: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. A luz divina brilhou sobre suas mentes obscurecidas, e seus corações foram tocados pela adoração. Mas quando Cristo lhes mostrou que eles não eram mais favorecidos pelo céu do que os gentios, que tinham tido menos luz e menos privilégios, mas que tinham andado em toda a luz que tinham e aproveitado todas as oportunidades que lhes foram dadas, eles o arrastaram para fora da sinagoga e procuraram atirá-lo do alto do monte. As multidões que tinham sido alimentadas por Cristo no deserto imaginavam que amavam Jesus. Mas quando ele as repreendeu, acusando-as de se importarem mais com o pão que perece do que com o pão da vida, elas ficaram iradas e muitas se afastaram dele. O jovem rico veio a Jesus, chamando-o de mestre. Ele tinha ouvido suas palavras maravilhosas, tinha visto suas obras maravilhosas. Mas quando Cristo lhe mostrou que ele amava mais suas riquezas do que seu próximo, ele se afastou triste, apegando-se aos seus ídolos. Simão pensava que amava Jesus, mas quando descobriu que uma mulher pobre, triste e arrependida era mais estimada do que ele, a superficialidade de seu amor foi comprovada. Muitos verão belas características em Cristo e as admirarão, mas aquele amor que abraça todo o seu caráter jamais habitará em um coração cheio de justiça própria. Jamais habitará em um coração que não reconhece nem abomina a própria pecaminosidade. Não odiarmos a nós mesmos em nosso pecado é não amar a Jesus. Não enxergarmos nossa própria deformidade é não enxergarmos a beleza de Cristo. Pois é quando o coração é plenamente despertado para sua própria condição de degradação que Jesus passa a ser verdadeiramente apreciado. Quanto mais humildes forem nossas opiniões acerca de nós mesmos, tanto mais exaltadas serão nossas opiniões acerca de Cristo, e tanto mais claramente discerniremos o caráter santo e imaculado de nosso Redentor. Há muitos que dizem: Somos santos. Somos sem pecado. Com suas palavras, dão a impressão de que se consideram tão bons quanto Jesus, e alguns até ousaram afirmar que eram o próprio Cristo, mas até mesmo nutrir tais pensamentos é uma blasfêmia. Não ver o nítido contraste entre nós e Jesus é não nos conhecermos e ignorarmos o nosso Senhor. Jesus morreu para salvar o seu povo dos seus pecados, e a redenção em Cristo significa cessar a transgressão da lei de Deus e estar livre de todo pecado. Nenhum coração que se agita com inimizade contra a lei de Deus está em harmonia com Cristo, que sofreu no Calvário para vindicar e exaltar a lei perante o universo. Aqueles que fazem suposições ousadas de santidade demonstram nisto, que não se veem à luz da lei. Não são espiritualmente iluminados e não abominam toda espécie de egoísmo e orgulho. De seus lábios manchados pelo pecado saem declarações contraditórias. Sou santo, sou sem pecado. Jesus me ensina que, se eu guardar a lei, estarei em desgraça. A lei é um jugo de escravidão. O Senhor diz: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Devemos estudar a palavra de Deus cuidadosamente,
para que possamos tomar decisões corretas e agir de acordo. Pois então obedeceremos à palavra e estaremos em harmonia com a santa lei de Deus. Embora devamos estar em harmonia com a lei de Deus, não somos salvos pelas obras da lei, mas não podemos ser salvos sem obediência. A lei é o padrão pelo qual o caráter é medido. Mas não podemos guardar os mandamentos de Deus sem a graça regeneradora de Cristo. Somente Jesus pode nos purificar de todo pecado. Ele não nos salva pela lei, nem nos salvará na desobediência à lei. Nosso amor por Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção de pecado, e pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas ao nos vermos, voltemos nosso olhar para Jesus, que se entregou por nós para nos redimir de toda iniquidade. Pela fé, apropriemo-nos dos méritos de Cristo, e o sangue purificador da alma será aplicado. Quanto mais claramente enxergarmos os males e perigos aos quais fomos expostos, mais gratos seremos pela libertação por meio de Cristo. O Evangelho de Cristo não dá licença aos homens para quebrar a lei, pois foi por meio da transgressão que as comportas da desgraça foram abertas sobre o nosso mundo. Hoje, o pecado é a mesma coisa maligna que era na época de Adão. O Evangelho não promete o favor de Deus a ninguém que, em impenitência, quebra a sua lei. A depravação do coração humano, a culpa da transgressão, a ruína do pecado. Tudo isso é esclarecido pela cruz, onde Cristo preparou para nós um caminho de escape. A justiça própria é o perigo desta era. Ela separa a alma de Cristo. Aqueles que confiam na sua própria justiça não conseguem entender como a salvação vem por meio de Cristo. Chamam o pecado de justiça e a justiça de pecado. Não têm noção da maldade da transgressão, nem compreensão do terror da lei, pois não respeitam o padrão moral de Deus. A razão pela qual há tantas conversões espúrias nestes dias é que há uma baixíssima apreciação da lei de Deus. Em vez do padrão de justiça de Deus, os homens ergueram um padrão próprio pelo qual medem o caráter. Eles enxergam através de um vidro obscuro e apresentam ideias falsas de santificação ao povo, incentivando assim o egoísmo, o orgulho e a justiça própria. A doutrina da santificação defendida por muitos está repleta de engano, pois lisonjeia o coração natural. Mas a coisa mais bondosa que se pode pregar ao pecador é a verdade das exigências obrigatórias da lei de Deus. Fé e obras devem andar de mãos dadas, pois a fé sem obras é morta, por si só. O profeta declara uma verdade pela qual podemos testar toda a doutrina. Ele diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Embora o erro abunde no mundo, não há razão para que os homens permaneçam no engano. A verdade é clara, e quando contrastada com o erro, seu caráter pode ser discernido. Todos os que são agraciados com a graça de Deus podem compreender o que lhes é exigido. Pela fé, podemos conformar nossas vidas ao padrão da justiça, porque podemos apropriar-nos da justiça de Cristo. Na palavra de Deus, o buscador sincero da verdade encontrará a regra para a genuína santificação. O apóstolo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que a lei era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus,
nem mesmo pode se sujeitar. De modo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.